Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos estão dormindo, diga amém. Ainda tem gente dormindo nessa hora, né? Mas tudo bem. Sinto-me honrado novamente pelo convite, desde já quero agradecer a nossa amada igreja, o nosso amado pastor presidente, pastor Eliezer Sena Quirino. É um privilégio, outorgado a mim, né, de sempre ministrar uma porção da palavra de Deus, e a gente fica muito feliz. Mas com certeza esta igreja vai hoje presenciar um tema muito trabalhado já aqui com as mulheres, que vai falar sobre o perdão. E o tema geral, eu gostaria que a igreja repetisse comigo, antes mesmo de lermos o texto proposto para esta manhã. Gostaria que vocês repetissem: perdão é um bálsamo que cura as feridas e revitaliza as relações humanas. É mais ou menos isso, é sobre isso que vamos estar falando. Então, nós somos a igreja do Senhor e, como tal, é mistério exercermos esse ministério do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Com certeza, estas palavras não são estranhas para ninguém. É parte da oração do Pai Nosso, tantas vezes pronunciadas por todos nós, que fala sobre o perdão. O perdão é um assunto que eu trago nesta manhã, a esta amada igreja. Este assunto é tratado com muito zelo. E eu creio que é um assunto muito difícil de ser tratado em alguns aspectos, dentro de alguns contextos, e nós vamos trabalhá-lo nesta manhã. Porque, às vezes, até nós afirmamos que perdoamos e não perdoamos. Às vezes, nós dissemos que perdoamos e não perdoamos. E é por isso que eu quero desafiá-los a caminhar comigo nesse tema tão gostoso. O povo de Deus foi lavado pelo sangue do Cordeiro, morto em um madeiro. E, neste sentido, o povo de Deus, se não tem, devia ter graduação em PhD, não de Harvard, mas de Cristo, sobre essa questão do perdão. O povo de Deus tem um novo coração. Repita comigo: o povo de Deus tem um novo coração. Então, esse coração transformado, liberto, é capaz de perdoar. Eu não sei se você já chegou a ouvir alguém dizer assim: esse negócio de perdoar é com Deus. Você já ouviu alguém falar isso aí? Mas não é bem assim. O povo de Deus tem um novo coração, onde foi implantado o amor de Deus num chip embrionário através da ação do Espírito Santo pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, esse embrião está aí em você. E vocês sabem que o Cristo que nós pregamos está aqui, nesta manhã, através do Espírito Santo. E é Ele que nos consola. E o texto para esta meditação está lá em Mateus, capítulo 18, de 21 a 35, que eu vou pedir àquela jovem linda que está ali, para projetar para nós, a esposa do Marcos. E assentados mesmo, eu vou fazer a leitura, porque nosso tempo ruge, e nós temos um compromisso em breve, logo em seguida, ao coral. Eu vou ler aqui em minha Bíblia, e vocês acompanham. A Bíblia faz uns destaques que não está no original, mas aqui na minha diz assim: quantas vezes se deve perdoar o irmão? Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, diante dessa prerrogativa, porque até então foi apresentado pelo próprio Jesus uma questão entre irmãos. E se você tiver uma questão entre irmãos, primeiro vai e fala com seu irmão.
Se você resolver a situação, você ganhou o seu irmão. Se o seu irmão for um pouco rebelde, você leva ao pastor da igreja e lá tenta resolver. Se não resolver, você volta de novo e expõe esse irmão diante de toda a igreja, e esse irmão vai ser tratado como publicano. Foi essa a fala de Jesus. Em seguida, Pedro vem com essa deixa, porque para os judeus, perdoar 3 vezes já era bom demais. E aí Pedro dá uma colher de chá, até 7 vezes, ou seja, ele está ali alterando algo que para os judeus era fora da regra. Mas Jesus vai e passa uma rasteira em Pedro, quando ele fala essa parábola. E essa parábola é também para mim e para você nesta manhã. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que teria que ser pago. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um outro, que lhe devia alguns denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorara a mesma ação que ele fizera com o seu senhor. Mas não adiantou muito. Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse o último centavo, a toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Em algumas versões fala do coração. Curve mais uma vez a sua fronte, eu queria orar ainda com você. Amado Deus, que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável em tua presença, Rei meu e Deus meu. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, como tema geral, esse perdão realmente é um bálsamo, né? Que vem refrescar. Dos poderes e virtudes do ser humano, um dos mais difíceis de ser cultivado é o perdão. Isso porque se associa à sua capacidade de pretensa justiça e impecabilidade. O homem julga-se perfeito, invulnerável às suas faltas. Sua sabedoria o convence de utópicas impecabilidades. Nunca admite as falhas, seja expressa subjetivas de imperfeição, nem que ele seja condicionamento progressivo para conscientes atitudes do erro, mas ele está sempre com o dedo apontado para o outro. Às vezes nós tiramos a trave do olho do irmão, mas temos traves em nossos olhos. Às vezes enxergamos o erro do outro, mas não enxergamos os nossos erros. Por isso é importante refletir. Nunca admite que falhas seja expressão subjetiva de imperfeição. Para ele é o cara, ou a cara. Os outros são os outros. E aí nós vamos aprender algumas coisas aqui nesta manhã. Como afirmamos que o perdão é um bálsamo que
sara as feridas, revitaliza as relações humanas, a dificuldade ou a recusa em perdoar, além de criar um ambiente constrangedor, resulta em muitos prejuízos. O Deus que tem prazer em perdoar, como diz a parábola, é um Deus também que quer que nós exerçamos o perdão. A gente fica feliz em ser perdoado, não fica? Mas a gente está pronto a perdoar? Uma igreja centenária como a nossa, quantos perdões já foram liberados? Quantas transformações? Ser pastor de uma igreja, principalmente pastor-presidente, como o pastor Eliezer, às vezes tem que lavar a alma e o coração para vir para a igreja. É um exercício de fé diariamente perdoar. E não é algo que nós temos que ortogar a Deus, é algo nosso, íntimo nosso. Perdoar, irmãos, não é ser conveniente com o erro do outro. Perdoar é caminhar com o outro, amar o outro, ensiná-lo, corrigi-lo. É andar mais uma milha. É difícil? Não estou dizendo que é fácil. Em nossa caminhada na vida cristã, nós somos diariamente impactados a perdoar. Olha o que diz o incrédulo. Nas palavras de Cassimiro de Abreu, encontramos o seguinte: seja grande embora o crime, o perdão é sempre sublime. Se um homem incrédulo tem essa visão, como nós cristãos podemos ter uma outra visão? E nós que somos discípulos de Cristo, qual a minha e a tua atitude em relação ao perdão? Às vezes nós temos a data, o dia e a hora. Perdoamos tudo, mas tem aquela data, aquele dia, aquela hora, aquele rostinho que nós não esquecemos e dissemos: levarei para o túmulo. Muito cuidado com isso, porque isso é tristeza para o Senhor e é mal para ti. Porque, sabe, as pessoas que mais se beneficiam do perdão é quem perdoa. As pessoas mais abençoadas pelo perdão é quem perdoa. No diálogo de Jesus e Pedro, do capítulo verso 21 a 22, o significado dos números que mencionamos e de que os seguidores de Cristo têm de ser misericordiosos, na medida em que Lameque, em Gênesis 4:24, ameaçou não ter misericórdia, ou seja, 490 vezes em lugar de 7, Jesus nos ensina a perdoar, e perdoar não é matemática. Perdoar sempre. Mas às vezes a esposa vai e pisa no meu calo de manhã, mas à noite ela pisa também. Precisamos sentar, faça uma DR, sei lá, converse. Mas é preciso perdoar, é preciso consertar. Quanto à segunda parte do verso 23 a 35, a Bíblia de Jerusalém traz em suas notas informações de que 10.000 talentos, irmão, referido na parábola que nós lemos, corresponde a 342 ou 375 toneladas de ouro. Enquanto a dívida do segundo, narrado aqui na parábola por Jesus, era algo irrisório, menos de 30 gramas de ouro. Aquele primeiro senhor lá, ele é perdoado, algo assim, tremendo. E ele fica feliz, ele é perdoado, ele se ajoelha, ele implora, mas sai dali, poderia ter saído com o coração pronto a perdoar, não é verdade? Você foi perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. O teu nome hoje está escrito no livro da vida, amém? Quantos você providenciará para que seja também escrito? Ou você ainda se acha melhor do que aquele que está lá fora, matando, roubando, fazendo coisas terríveis? Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos apenas vasos na mão do olheiro. E como vaso na mão do olheiro, nosso coração tem que estar pronto a perdoar.
Um segundo ponto, porque foi o tema geral, e eu só devo ir até o segundo, no máximo. O primeiro ponto desse sermão diz assim: o perdão é uma graça que expressa a misericórdia de Deus. Repita comigo: o perdão é uma graça que expressa a misericórdia de Deus. Por quê? Pois foi através do seu Filho Jesus, na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, por amor a nós, que deu o seu próprio sangue, para que tenhamos vida e vida em... Amém. O rei da parábola aqui, nada mais é do que o próprio Deus. Segundo o profeta Daniel, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Daniel 9:9. Ao nos perdoar, Deus revela em sua misericórdia para conosco. Não se pode falar de perdão sem antes compreender a graça do perdão divino. Esta graça é alcançada mediante as seguintes atitudes. E eu queria que você tomasse nota, prestasse atenção em algumas atitudes que nós precisamos tomar para que este perdão seja alcançado por mim e por você. Uma das primeiras, o reconhecimento da culpa. Tem gente que você diz para ela assim: olha, isso não está certo. Eu não percebo dessa forma. No campo da psicologia, eu não vejo dessa forma. No campo da ética, eu não entendo assim. Ou seja, uma desculpa para não colocar-se no lugar daquele que realmente tem algo a confessar. Não é remorso, irmão. Lembra que quando você tem uma ferida ou alguma coisa na pele, você não vai comer caranguejo, não vai comer carne de porco, né? Que é algo remorso. Não é remorso, mas é arrependimento. Você tem que ter arrependimento. E arrependimento, na verdade, irmão, é mudança da mente, de comportamento, de postura. É a metanoia lá do grego, né? Por isso, nós precisamos desta metanoia. Reconhecermos que somos culpados, sim. Que temos que consertar alguma coisa em nós, sim. Porque enquanto nós estamos vendo a casinha do outro, a nossa casinha pode estar muito suja. A nossa casinha pode estar um lixo. Enquanto nós estamos corrigindo o outro. E por isso, nós precisamos entender que precisamos reconhecer a nossa culpa. Por isso, o reconhecimento do pecado cometido é a condição indispensável para que se experimenta a graça do perdão. Vários personagens bíblicos declaram haver reconhecido o seu pecado. Dentre eles citamos Davi, 51, de 3 a 4. 2 Samuel 12, de 1 a 15. O filho pródigo, Lucas 15, de 17 a 19. A falta de reconhecimento da culpa torna inútil a nossa oração diante de Deus. A falta de reconhecimento do seu erro, do meu erro, nos impede de chegarmos ao Pai em oração. Talvez a nossa oração não está chegando no teto, porque nós estamos com algo muito sujo em nós mesmos, indigno da graça de Deus. Por isso, vigie. Primeiro, antes de vigiar o teu irmão, vigia você mesmo. Olhe para dentro de você e tente se consertar com o Senhor. Porque antes de julgarmos, precisamos no autoavaliarmos. Se você tem dificuldade em admitir o seu próprio pecado, exponha-o ao Espírito Santo. Não é para expor para a igreja. Não é para falar com qualquer um. Converse com o Pai. Fale com o Espírito Santo. Pois Ele é quem nos convence e convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Lá em João 16, 8, diz que o Espírito Santo viria. Amém, igreja? Eu quero dizer, Ele está aqui. Ele já veio. E é Ele que purifica-nos de todas as maledicências, de tudo aquilo que não agrada ao Pai. Eu não consigo ver um cristão que faz alguma coisa errada e consegue dormir à noite.
Se você fizer alguma coisa desaprovado pelo Pai e dormiu à noite, eu tenho certeza que você ainda está no caminho de ser um cristão. Você ainda não o é. Arrependimento e confissão. É a segunda coisa. O reconhecimento da culpa abre caminho para o arrependimento interior e a confissão exterior. Davi descreve também o Salmo 32, a sua experiência, arrependimento e confissão. Vocês lembram lá da situação que Davi viveu no Salmo 51 e tantos outros mais. E ele no 32 também vai elaborar isso. Usando uma expressão popular, não adianta tampar o sol com a peneira. Vocês já tentaram tampar o sol com a peneira? Principalmente quando ele está bem claro? Não adianta, irmãos. Não adianta. Mas saiba de uma coisa. Não adianta. É preciso reconhecer o pecado, arrepender-se, confessá-lo ao Senhor. E a exemplo do publicano, disse, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18, de 9 a 14. Uma outra coisa que nós precisamos, no primeiro ponto. Uma terceira coisa, abandonar o erro. Lembra que Jesus disse, vai e não peques mais. Não adianta reconhecer que pecamos, não adianta confessar e começar igual aquele porquinho, vai lá, toma um banho, daqui a pouco volta, se lamia de novo. Preste atenção nisso. É preciso abandonar o erro. Se a tua mão direita faz pecar, arranque-a. Não literalmente, calma um pouquinho. Se o teu pescoço te faz olhar para um lugar errado, arranque-o. Cuidado, você pode ficar sem pescoço. Não seja tão radical, mas entenda o que o Senhor quer falar com você. Entenda o que o Senhor quer falar contigo nesta manhã. Por isso, meu irmão, o perdão e as bênçãos dele decorrente estão condicionadas ao abandono dos maus caminhos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o quê? Humilhar, orar, buscar, converter, eu sararei a sua casa, eu sararei a tua família, eu sararei a tua nação. Não existe cura sem uma ação salvífica do Cristo Jesus vivo. Não existe. Por isso, desperta tu que dormes, porque o Espírito fala à igreja. E fala para que você desperte e viva, e não viva uma vida medíocre, mas viva uma vida plena. Plenitude é diferente de mediocridade. Seja você um servo, uma serva de Deus que ande assim, ó, cabeça erguida. Pode tomar as pauladas que vierem, as pancadas que for, as rasteiras que vierem, mas siga para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Porque Jesus está de braços abertos para os seus eleitos. Ele está de braços abertos para mim e para você. Posso ir mais 5 minutos? Pastor, encerro. Tem mais 5 minutos, eu sei que não vou chegar nem no segundo ponto, mas tudo bem. Repita comigo. O perdão é uma graça que precisa ser compartilhada. Olha para o seu irmão e fala assim, se eu pequei contra ti, me perdoa. Me perdoa. Irmãos, o exercício do perdão é algo maravilhoso. A palavra de Deus oferece algumas razões pelas quais devemos compartilhar esta graça, perdoando aqueles que nos ofendem. Olha que os privilégios vêm agora, viu, irmãos? Por causa do exemplo dado pelo Senhor, em Mateus 18, de 32 a 33. Tanto na carta aos Efésios, olha o que diz, 4, de 31 a 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim, toda a malícia. Antes sedes uns para com os outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, igreja? Que coisa gostosa.
Quanto na carta aos Colossenses 3,13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa a outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a perdoar, assim como foram perdoados por Cristo. Deus perdoou-nos tanta coisa e nos concede o dom gratuito da salvação em Cristo, que qualquer ofensa que outro ser humano possa praticar contra nós é irrisória em comparação a isto. O que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Nada supera. Se você diz que você está sendo injustiçado no trabalho, alguém está pisando no meu pé, aquela irmã, vai botar o joelho no chão, pare de meninice, porque você é uma serva de Deus. E quando Deus te honra, você passa igual um trator. Quando Deus te honra, você vai avante. Porque aquele que Ele ama, Ele não abandona. Você ama o Senhor? Ele te ama. Mas Ele também corrige. Ele também dá uma chicotada de vez em quando. Mas é para o seu bem. Prepara o lombo, porque o Senhor é bom, mas também é justiça. O Senhor é bom, é amor. O Senhor é bom, mas também é um Deus zeloso. Preste atenção. Por isso, é importante a gente entender isto bem de perto. Eu parei por aqui, então, perdoá-lo seria o mínimo que poderíamos fazer, refletindo assim algo da bondade divina que tem sido derramado em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Mas que amor é esse? Não é filéu, não é eros, é agapau. É um amor desprovido de todo e qualquer interesse. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Ele não precisa de subterfúgio. E esse também tem que ser o nosso amor em relação aos nossos irmãos. Eu não convido o meu irmão para almoçar na minha casa porque ele tem condições de convidá-lo ou de convidar você para ir na dele. Ajude aquele que você nunca mais vai ver na sua vida. Estenda a mão por aqueles que nunca vai enxergar mais você. Abençoa quem não pode te abençoar. Eu levei agora o grupo, lá da empresa, mais uma vez, ao terceiro passeio. Como aquelas pessoas ficam felizes por algo tão simples. Tão simples. Abençoe, ainda que seja com um copo d'água. Não importa. Por isso o perdão, irmão, dá autenticidade à vida cristã e se transforma em crédito a nosso favor. Perdoai para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Lucas 6,37. E além disso, o perdão se constitui em vitória sobre Satanás. Você sabia disso? Que o perdão se constitui em vitória sobre Satanás? E não sou eu que digo não, irmão. É a Bíblia. 2 Coríntios 2, 5 a 11. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É por isso que você precisa perdoar. E eu quero já finalizar, que eu prometi ao pastor. Eu vou aqui para o final. Repita para mim só o terceiro estrofe, e eu vou dizer aqui as intensidades e vou finalizar o sermão. O perdão é uma graça que desconhece limites. Repita comigo. O perdão é uma graça que desconhece limites. Intensidade, extensibilidade e gravidade. Então, pare de ficar aí dizendo, mas o pecado que a fulana cometeu contra mim, pastor, esse pecado não está nem no livro lá no céu, é muito grande. Esquece isso, perdoe. E sabe qual é o melhor dia para perdoar? Hoje. Sabe qual é o melhor momento? Agora. Sabe qual é a melhor maneira
dando você o primeiro passo. Ah, Senhor, mas foi ela que me ofendeu. Vá até ela e peça perdão. Ah, mas não fui eu. Vá até ela, porque o maior beneficiado com perdão é você. Que Deus nos abençoe. Eu vou ficar no segundo ponto. Pastor Eliezer, com a palavra.